a figura, o símbolo direto, né? O soldado. Aí ele vai dizer, vamos ler primeiro, depois entramos em alguns detalhes. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer. Não há homens, não há movimentos, mas satisfazer aquele que o arregimentou. Então vamos para algumas ideias aqui. Primeiro, o termo não se envolve. Primeira palavra a ser destacada aí. E não é porque estamos fazendo estudo de palavras, não. Viu? É por causa do peso espiritual dela. Envolve aí significa alguém que está hesitante, vacilante, confuso. Então, esse não se envolver, a ideia é não ser capturado, a ideia é não ser embaraçado ou enredado, não ser confundido. Então, é uma palavra muito específica que Paulo vai dizer para Timóteo: não se embarace, não se confunda, não se emaranhe. Não seja capturado. Então, o mundo é capturado pelo inimigo. Ele está falando de um filho de Deus que pode ser capturado. Eu posso ser capturado pelo inimigo. Mas, de outro lado, eu tenho o espírito que me protege. Há uma briga entre o espírito e meu lado carnal. E todos os cristãos verdadeiros também têm a briga dos dois. Quem não tem o Espírito Santo está à mercê do inimigo. Quer seja como religioso, quer seja como ateu ou como ímpio. Está capturado. E é isso que é o objetivo da academia. É o meu objetivo de vida é esse, salvar almas para Deus. Fazendo engenharia geotécnica lá na empresa todo dia, falando com as pessoas, falando com os clientes. Estou aqui trabalhando para a glória de Deus. Só que os clientes veem uma questão só mercadológica. Mas eu não posso me furtar a falar dos valores corretos para os produtos necessários para fazer os trabalhos que precisam ser feitos, porque eu não posso fazer para ganhar dinheiro, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Consequentemente, pagar todos os parceiros, tá? E ter lucro, sim, que uma empresa tem que ter lucro. Não se envolve em negócios dessa vida. Por quê? Porque há uma suprema ocupação. A suprema ocupação é dar glória a Deus. Mas fazendo os trabalhos do dia a dia, como empregado, como patrão, não importa. Como sócios, parceiros. Por isso que o nosso sistema é produtivista. As pessoas precisam entender que elas têm que ser produtivas, não ganhar pelo tempo, mas pelo produto. Aí elas podem produzir cada vez mais e ganhar mais. E outra, capacitar pessoas. Ainda hoje me perguntaram, poxa, mas como que eu faço para fazer isso? Eu falei, você aprende, se desenvolve, ganha produtividade e ensina o que? Um estagiário, por exemplo, para ele começar, também para ele se desenvolver. O processo é sempre crescente, mas, infelizmente, as pessoas, por não crerem, ter a fé na morte e ressurreição de Cristo, elas acabam não tendo uma vida espiritual e não compreendem isso que nós estamos falando aqui. Meus amados irmãos, qual é a nossa suprema ocupação? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o supremo propósito de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do Filho dele, que é a referência. Por isso nós temos que ser cristocêntricos, não egocêntricos. Esse é o problema. O mundo é egocêntrico. O mundo está olhando para ele resolver os problemas dele. Quem é cristão está querendo resolver o problema dos outros, servindo os outros com os dons que Deus deu.
Mas quem está no mundo, quem é o religioso, ele está pegando o dom, o talento que Deus deu, para ele se locupletrar daquilo que ele desenvolve. É exatamente o contrário. Mais uma coisa. Primeira ideia, então, desse soldado, é óbvio, é que ele está envolvido em combate. Então, de novo, sejamos cautelosos. Vamos ordenar essas 3 ideias aqui, dentro desse símbolo combatente ou soldado. A primeira ideia é: a batalha não é contra carne e sangue. Ó, presta atenção, a batalha não é contra carne e sangue. Quer dizer, quando as pessoas começam a brigar uma com a outra, ofender, falar mal, a gente tem que. Opa, não vamos entrar nesse jogo do inimigo. E aviso, ó, é o inimigo que está pondo coisa na nossa cabeça. Porque a briga é contra entidades do mal. Não é um com o outro. Essa é uma pegada que muita gente entra. Agride, duvida, mente, dissimula, soberba. Tudo isso é o inimigo atuando na mente da pessoa. E quem é que vai tirar o meu egoísmo, a minha soberba, o mentiroso que eu sou, o dissimulado que eu sou? Quem? O Espírito Santo. Que vai de circunstância em circunstância me purificando. Mas eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Para mim, é de muita ênfase aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, quando ele começa assim: ouça, ora, o Espírito, não eu, Paulo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4. O mundo não pode apostatar. O mundo já está fora. Tá vendo? O muro já está fora. Ele está falando para aqueles que são filhos de Deus e estão apostatando. E eu já tenho conhecido alguns que são religiosos, que são até pastores e que começam a apostatar. Eles falam disso toda hora. Eu já tenho alguns casos. Por que apostatar? Porque não quer trabalhar para o reino de Deus. Não quer se submeter às circunstâncias divinas. Não quer aprender com o Espírito Santo. E joga a toalha e fala: bom, eu não quero mais trabalhar. Temos que pregar o evangelho para o mundo. Os que apostatam são os que professam, ou professaram a fé. Então, alguns apostatarão da fé. Por qual motivo? Porque estão fracos? Porque estão com circunstâncias difíceis? Não. Aí, nesse texto, não. Por seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que você acha, irmão? Que o Espírito Santo está sendo duro demais? Porque ele está se referindo ao que a Bíblia chama de últimos dias. É certo que esse termo é amplo na Bíblia e se refere desde os dias apostólicos até os nossos dias, certo? Últimos dias são 2000 anos. Agora, está muito claro para nós que nós estamos nos últimos dos últimos dias. Ou não tem sido claro para você? Então, essa hora ainda está mais intensa, de acordo com essa exortação. Uma ação feroz, sem tréguas, de espíritos enganadores, ensinos de demônios, tentando penetrar na igreja. Eu vejo isso a todo momento quando vejo alguma coisa nas redes sociais, televisão, ao ir no restaurante, a cruzar com alguém no elevador, enfim, todo momento eu vejo como o inimigo ataca e as pessoas nem percebem. Por isso que estamos aqui, academia para treinar a vida espiritual. É só nós amadurecermos na vida espiritual que nós vamos perceber como a gente está testemunhando aqui, perceber isso. Um objetivo: distrair do próprio Cristo. Esse é o objetivo. Se ele for conquistado, tudo mais é conquistado. Porque se ele deixar o centro, outras coisas vão ocupar o centro. Então essa é a estratégia mestra do inimigo. Então o combate não é contra carne e sangue,
Por isso Paulo escreve assim aos Colossenses, capítulo 2, eu quero